juntar dados, informações acerca da pandemia pode, de alguma forma, ajudar no entendimento de tudo o que está acontecendo. Tomar decisões, criar estratégias. E foi criado um sistema por pesquisadores da USP e da Unesp, que exatamente para monitorar, já está em ação faz um tempo, mas é importante que a gente traga as novidades que tem a ver com o InfoTracker, que é esse sistema criado, e o Wallace Casaca, que é professor da Unesp, pesquisador da USP, está conosco para falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, Wallace, como vai? Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Como é que tem sido o processo de evolução dessa ferramenta, e você entende que o uso desses dados vai trazer um pouco mais de clareza daquilo que está acontecendo, não só na cidade de São Paulo, como nos outros lugares que têm algum tipo de necessidade de análise em cima dos números para tomar decisões? Perfeito, Ronald. Então a gente está disponibilizando, né, mais uma opção, no caso, para o poder público, para as pessoas de uma forma geral se informarem a respeito das internações, né, em todo o estado de São Paulo. Parte desses dados, né, eles contemplam, no caso, a maioria deles a Grande São Paulo. Então a gente tem um histórico não só das internações, mas também dos hospitais, ou seja, de qual é a situação de cada hospital com o passar dos dias, né, ou seja, qual é a evolução dos índices daquele hospital em particular. E a gente consegue fazer essa consulta, né, tanto por hospital como por região, né, por Departamento Regional de Saúde ou então por município. Então a ideia de fato é que as pessoas consigam acessar na plataforma essa nova funcionalidade, né, o poder público, quem gerencia o hospital e tudo mais, né, para de fato acompanhar os números, né. Lá a gente consegue ter uma estimativa se está aumentando, se está diminuindo, qual região está aumentando, qual região tem diminuído e tudo mais. E professor, eu queria que boa tarde novamente, em primeiro lugar, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Eu gostaria que o senhor fizesse um mapeamento aproximadamente de como que a gente pode utilizar esse sistema e como veio a ideia, como é que ele funciona na prática, se a gente tiver que explicar em poucas palavras. Perfeito. Além das outras opções que a gente já disponibilizava, né, que é o acesso aos dados de cada município, né, mais precisamente de 92 municípios do estado de São Paulo, né, incluindo taxas de contágio, número de óbitos em investigação, os casos ativos, recuperados, etc. Essa nova funcionalidade, ela é mais focada nas internações, né? Então, esses dados em particular, a gente não pega dos municípios, na verdade a gente pega esse dado diretamente da Secretaria Estadual de Saúde, então é um dado que vem direto de lá, né? E o interessante é que a gente consegue observar a evolução por hospital, né? Então, a gente mapeou, além dos hospitais, os percentuais de aumento e de declínio, né? Tanto dos leitos em enfermaria quanto dos leitos em UTI. Então, qualquer pessoa que tiver interesse pode acessar a plataforma, acessa essa nova opção, né? Basta selecionar ou o Departamento Regional de Saúde de interesse ou o município, e aí vai ter uma lista dos hospitais, né? Catalogados nessa base de dados. Lembrando, né, que para alguns municípios do interior do estado, não são todos os hospitais que estão catalogados nessa base do governo do estado. No entanto, né, para a Grande São Paulo, de uma forma geral, a gente observa que ele está bastante completo, né? Para a gente ter uma ideia de dados, né? Hoje, o município de São Paulo, de acordo com essa base de dados, né, que a gente agora disponibiliza na plataforma, ela tem 1.919 internações, né? Só a cidade de São Paulo, né? 992 de leitos de enfermaria e 927 de UTI, né? Para você ter uma ideia se isso é bom ou ruim, né? É claro que é ruim, né? Ter pessoas internadas nunca é bom. Mas para a gente ter uma ideia de aumento ou declínio, há 7 dias atrás, a gente teve então um aumento, né, com relação a 7 dias atrás, de 5% nos leitos de UTI, o que infelizmente é uma coisa muito ruim, né? E infelizmente talvez esse dado ele venha a aumentar, né? Por conta das festas de final de ano. Eu estou observando aqui a plataforma que mostra a cidade de Registro, por exemplo, no interior de São Paulo, com um aumento de 13,21%. É um dado Perfeito. importante. Essa origem dos dados como você disse, que depende da secretaria, é a mesma utilizada quando no fim do dia a gente tem a totalização de dados Brasil? Em parte sim. Na verdade, tem alguns hospitais que eles não estão sendo mapeados, né, por essa base de dados do governo
estadual. Não sei qual o motivo, né? Mas a gente observou isso. Para você ter uma ideia, né? Ontem a gente tinha em torno de 11 mil pessoas internadas em todo o estado. Essa base de dados, ela reflete 5 mil. Ou seja, tem aí um déficit de em torno de 6 mil, né? De hospitalizados, pessoas hospitalizadas que não estão sendo contempladas na base de dados. A gente observa que esses dados, essa falta, essa ausência, né, ela é mais observada diretamente nos municípios do interior, né? Já para a Grande São Paulo, a gente nota que está bastante completo, assim. Mas isso é em decorrência da própria administração da Secretaria Estadual, né, que é onde a gente coleta os dados. A gente gostaria de ter todos os hospitais, né? Acho que seria muito interessante e também isso tem a ver com a questão de transparência dos dados, né? Seria muito importante, né, que a Secretaria Estadual de Saúde fornecesse, né, outros hospitais de forma que a gente conseguisse acompanhar a evolução de todos os hospitais da rede pública do Estado. Professor, de uma maneira geral, independentemente dos dados dos hospitais, números sobre a Covid, de que forma a informatização de todos esses dados pode ajudar efetivamente na prática no combate contra a Covid-19, coronavírus, enfim, evitando aí as transmissões? Queria que o senhor explicasse como perito no assunto. Perfeito. Os dados são muito importantes, né? Ele é um insumo básico de qualquer análise que a gente vai fazer a respeito da pandemia, tanto no Brasil quanto em nível mundial, né? Então a gente precisa ter levantamento de dados, a gente precisa ter esses dados compilados e a gente precisa ter índices, né? Que de fato nos possibilite analisar a evolução da pandemia, né? Isso é feito na prática, assim, por vários países e tudo mais, né? Vários outros grupos de pesquisa e tudo mais e, obviamente, o poder público de uma forma geral, né? Como a gente vem observando a questão do Plano de São Paulo, por exemplo, né? Que a gente tem alguns indicadores, esses indicadores eles são baseados em número de novos casos, novos óbitos e internações, né? Basicamente são esses 3 dados que o Plano de São Paulo utiliza para tecer as suas análises, né? Então, assim, se a gente tem os dados, a gente possibilita, a gente consegue, né? Observar esses aumentos por região, por exemplo, de forma que a gente consiga promover ações mais efetivas para conter o avanço da doença naquela região. Então, se a gente observa que está tendo muitos novos casos, né, ou seja, a taxa de contágio, que é um índice muito interessante, ele, por exemplo, de acordo com uma última pesquisa que saiu agora no começo de janeiro, né, se a gente mantiver essa taxa de contágio alta durante muito tempo, as vacinas, infelizmente, podem não surtir o efeito que a gente espera, né? Então, junto com a questão da vacina, que é muito importante, né, que a gente vem discutindo agora, a gente também tem que manter esses indicadores, principalmente a taxa de contágio, que é um indicador muito importante, abaixo de 1, né? Ou seja, abaixo do limiar permitido. Só assim que, de fato, a vacina ela vai surtir o efeito, né, que a gente espera, né? Então, assim, todos esses dados a gente utiliza, de fato, tanto para analisar a situação atual, como para predizer o futuro, ou ainda para analisar se uma vacina, né, se a imunização em massa da população ela vai ser efetiva ou não, de acordo com os dados que a gente tem hoje, né? Então, é muito importante ter esses dados, né, para a gente poder analisar. Wallace, eu estou aqui de novo na página para tentar esmiuçar de alguma forma e tentar fazer com que o nosso ouvinte possa, inclusive ele, se quiser, pode fazer uso, porque é uma página aberta, né? Perfeito. A última atualização é do dia 31 de dezembro. Essa base de dados ela é atualizada, pelo menos para o público geral, fica exposto com que periodicidade? Eu creio que talvez você está na página das hospitalizações em particular? É o link que estava com vocês, que tem todos os números de habitantes de São Paulo, região metropolitana, a atualização do município de 81% e tal. Perfeito. Na verdade, como a plataforma ela cresceu, né? Então ela hoje abrange vários módulos, né? Uhum. Esse é um deles. Isso, perfeito. Esse é um deles, né? Esse é o módulo da taxa de contágio, né? Que de fato a gente fez a última atualização, mais precisamente no dia 28 de dezembro, né? Porque parte dos municípios eles estavam represando os dados por conta das festas de fim de ano, né? Então, em geral, as prefeituras não funcionaram. Então, esse dado ele ficou represado, né? E eles começaram a ser divulgados, publicados mais precisamente ontem, né? Que foi quando alguns prefeitos também passaram a tomar posse e tudo mais, né? Então, uma vez que a gente tem os dados mais acurados, a gente consegue, de fato, calcular, né, computar essas taxas de contágio de uma maneira mais precisa, né? Por isso que está lá dia 28 de dezembro, nesse módulo em particular, né?
No caso das... E só porque as pessoas, para elas terem uma ideia, a gente vai colocar no Twitter esse link. Vamos colocar no Twitter esse link para que as pessoas... Beleza, Gabi? Vamos colocar o link exatamente dessa página de consulta para que as pessoas possam ter acesso, porque é um nome estranho, viser.com.br/covid-19/infotracker, é complicado. Então vamos colocar o link e as pessoas podem ter acesso. Vou mandar para a Gabi em instantes. E aí, as pessoas podem selecionar, por exemplo, número de óbitos, onde aconteceu um volume maior nos últimos 7 dias. 1.600, isso até 31/12. 1.695 em Guarulhos. Vamos lembrar que é a cidade mais populosa do estado, fora a capital paulista. Por que esse número é relevante? No número absoluto, é um maior volume. Porém, para Guarulhos, é um aumento de 0,89%, diferente de outras cidades que tem 4,12%, que é o caso de Santos, que teve 919. É importante para que as pessoas tenham uma noção do número absoluto e o que isso representa no bolo, certo, Wallace? Perfeito. Bom, no caso da plataforma, talvez um endereço que é mais sumarizado é o www.spcovid.net.br. Repete para a gente. É www.spcovid.net.br. Perfeito. Ou ainda .com.br. Também vai recair no mesmo lugar, né? Aí lá tem as opções, né? Então, tem opções, por exemplo, no caso das internações, tem as opções no caso dos dados absolutos, como você está mencionando, né? A taxa de contágio também para as regiões do Brasil, a gente também tem calculado esse dado, né? Então, a partir desse link, eu acho que é mais fácil das pessoas acessarem, né? E de fato, terem essa experiência de navegação com os módulos da plataforma. Mais precisamente com os dados que você mencionou, né? No caso de Guarulhos, né? Como você observou, né? É a segunda maior cidade do estado, após a capital, obviamente. E, bom, é diferente, né? Quando você calcula o percentual, então, por exemplo, um percentual de 1% de Guarulhos, ele pode ser tão relevante quanto um percentual de 4% ou 5% de Santos, né? Quando a gente leva em consideração a proporção de habitantes de uma cidade com a outra. Então, é importante também a gente salientar isso. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza não só os percentuais de aumento, né, mas também o valor absoluto, né, do aumento, para que de fato a gente consiga comparar, por exemplo, cidades que têm número de habitantes diferente, como é o caso de Santos e Guarulhos. Então, é importante ter esses dois dados, né? Então, por exemplo, se hoje alguém diz, né, a taxa de ocupação de leitos é de 80%, isso é importante frisar o seguinte, né? Taxa de leito de 80% de uma cidade pequena é diferente de uma taxa de leito de 50% para uma cidade maior, de um hospital maior, né? Então, por isso que é importante ter os dois dados, não só o percentual de aumento, mas também o valor absoluto, né? Para você ter uma ideia de quantas pessoas hoje têm internado naquele hospital. Perfeito. Wallace Casaca, professor da Unesp, pesquisador da USP. Esses links já estão no nosso Twitter, o Twitter da Rádio Bandeirantes, falando sobre o Infotracker, informações importantes da pandemia para que você esteja bem informado. Wallace, muitíssimo obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado, Sônia. Boa tarde. Boa tarde.